texto do Evangelho de hoje está no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, de 20 em diante. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que fica com raiva do seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta a Deus. Disse Jesus: procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Queridos, todos os evangelhos de Jesus no Novo Testamento têm uma função pedagógica de ajudar-nos a sermos pessoas melhores, pessoas integradas, não pessoas divididas. Reparem que esse é um dos evangelhos mais práticos do Novo Testamento. E todos nós, de alguma maneira, já passamos algum aperto com alguém. E Jesus, ele é decisivo, objetivo na pregação desse evangelho. Parte do Sermão da Montanha, Jesus dedica a assuntos práticos da vida cotidiana. E nesse texto ele fala, parece que especialmente para nós que participamos da missa e que vamos até o altar de Deus levar o nosso ofertório. Jesus começa dizendo três coisas interessantes. Em primeiro lugar, que a nossa justiça, o nosso modo de agir deve ser mais excelente do que o modo de agir dos fariseus. A finalidade da nossa fé é ajudar a sermos pessoas melhores. Ninguém deve ficar devendo a ninguém. Ninguém deve passar a perna em ninguém. Ninguém deve machucar ou violentar o próximo. Ninguém deve roubar ninguém. Ninguém deve matar ninguém. E a não ser em legítima defesa, assim nos explica o direito civil. Mas Jesus, ele é muito claro nesse evangelho, dizendo que a gente deveria ter uma vida mais excelente, mirado no exemplo dele. Uma segunda coisa, um elemento interessante que Jesus coloca aqui nesse evangelho, Mateus capítulo 5, 20, é no nosso relacionamento com o outro. Certo está que às vezes passamos raiva uns com os outros, xingamos, debatemos, discutimos. Às vezes nós, os homens, somos que nem os italianos, como os italianos. A gente briga, discute e logo depois parece que passou tudo e não aconteceu nada. A gente sente que as mulheres, de alguma maneira, sofrem mais com o poder da palavra. A gente vive numa sociedade historicamente machista, de sobreposição do sexo masculino dos homens sobre as mulheres. E parece que nós, homens, ferimos muito as pessoas e não percebemos. Assim, está muito presente na vida em sociedade. Mas Jesus diz aqui nesse evangelho que se a gente xingar, que se a gente for agressivo, violento, que se a gente for ameaçar a vida do próximo, nós seremos réus em juízo. Isso é muito sério. A gente vive hoje numa sociedade muito machucada, ferida, fraturada, onde há muitos relacionamentos prejudicados por coisas que aconteceram no passado, prejudicados por palavras que dissemos às pessoas, ou às vezes até por uma antipatia inconsciente que uma pessoa sente em relação a outra. Quantas pessoas sentem antipatia a mim, que sou pároco, que sou padre em Tambacuri, sem nunca terem conversado comigo? É muito engraçado isso.
A pessoa ouviu dizer de mim, ouviu falar alguma coisa, mas nem viu, nem tem certeza e tomou aquilo como uma verdade para si. De fato, a gente vive hoje uma geração que toma as fake news e as notícias ruins como verdade e esquecem que a verdade, ela brota de um conhecimento, de um convívio, de um bate-papo, às vezes, que pode até modificar o pensamento e a referência que a gente tem das pessoas. Jesus também passou pela mesma coisa. Uma multidão, de repente, nem sabia quem era Cristo, porque ele também era mais um no meio da multidão, e começaram a ficar antipáticos a Jesus, que nem quero me comparar a Jesus, isso é ilusão, mas o Evangelho diz que se a gente estabelecer uma relação de agressividade, de violência ou de falso testemunho para com o outro, se a gente xingar o próximo, então nós já seremos réu em juízo. Quantas pessoas você tem que não te toleram? Quantas pessoas você também não gosta, não ama? Eu acho que certo está que algumas pessoas a gente só vai conseguir se reconciliar no céu. Às vezes a gente tem situações que nos colocam assim em sentimentos ruins, coisas que a gente não consegue resolver dentro da própria família. Às vezes tem um cunhado que não fala com outro irmão, tem um primo que não fala com o outro, por situações familiares, por dívidas, por situações econômicas que não são resolvidas. E aí esse evangelho chama a minha e a sua atenção. Cuidado com as palavras agressivas. Cuidado quando você xinga uma pessoa. Cuidado quando você tem algo contra alguém. Eu vou contar aqui um caso. Há um tempo atrás, uma equipe de trabalho aqui do santuário estava fazendo um trabalho. Eu decidi romper com o trabalho porque não estava gostando. E aí a pessoa ficou com raiva de mim, falou mal de mim, saiu devendo. E eu disse, eu vou colocar esse caso na polícia, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Depois eu comecei a pensar assim, eu falei, nossa, sabe de uma coisa? Tem gente matando hoje por causa de 100, 500 reais. Tem gente ficando com ódio de uma outra pessoa por causa de uma palavra que foi mal compreendida. Quer saber? A Bíblia diz em Mateus 5,39, não brigueis com quem é malvado. Tem pessoas que não vale a pena a gente nem ouvir o que elas falam, porque senão a gente pode amontoar brasa sobre a nossa cabeça. Tem gente que tem o dom de amontoar brasa na cabeça do próximo. Eu digo, dessas pessoas, afasta-te. São pessoas que vêm para fazer o mal, são pessoas blasfemas, é gente que gosta de ficar semeando a intriga, a discórdia. Eu disse para mim mesmo, é melhor perder esse dinheiro do que perder a paz, perder a vida. Para terminar, Jesus diz no Evangelho que se a gente estiver para fazer a nossa oferta diante do altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra nós, a gente deve procurar essa pessoa. Eu gosto muito do texto bíblico de Mateus capítulo 18, em que Jesus ele diz que a gente deve ter bastante sabedoria para corrigir uma pessoa. Mateus 18:15 diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai em particular e conversa com ele. Se ele te der ouvidos, você ganhou o teu irmão. Se ele não te der ouvidos, procura uma ou duas testemunhas. Se ele ainda não der ouvidos, procura a igreja. Se ele não ouvir a igreja, trate-o como um pagão. Mateus 18:15. Interessante notar que com algumas pessoas a gente tenta conversar, a pessoa não se abre, não está disponível, aberta, acolhida, está fechada na sua convicção, na própria verdade, e não adianta, o papo, a conversa não vai para frente, é uma conversa sem futuro. Só que a gente nem vale a pena chamar a testemunha porque pode piorar a situação. Esse conselho de Jesus hoje em dia ele é muito delicado para ser posto em prática. Mas eu gostaria de fechar a reflexão desse evangelho com um conselho. Jesus diz no final que se a pessoa não escutar ninguém, trate-o como pagão. A pergunta é, como é que Jesus tratava os pagãos? Com misericórdia. E misericórdia não significa a gente andar junto com a pessoa. Amar uma pessoa na perspectiva cristã não significa você estar perto da pessoa. Jesus ele abençoava as pessoas e cuidava da vida dele e tocava a vida dele para frente. O Sagrado Coração de Jesus, ele é o único que pode nos ajudar a gente a suportar os conflitos, suportar as pessoas, respeitando o espaço, o limite das pessoas, lembrando que a distância minimiza o atrito, e também a gente orando, abençoando por aqueles que não nos querem bem. O Sagrado Coração de Jesus, ele é uma escola de amor
que nos ensina todos os dias a bem vivermos uns com os outros.